Você que tá assistindo no YouTube, se você tá assistindo esse filme agora, sabe que ele foi assistido em live. Lembrando que lá você assiste as coisas muito antes, se você assiste sem censura nenhuma. Além de você poder comentar, interagir na live, comigo, com o chat. Mas mesmo se continuar assistindo no YouTube, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra continuar recebendo notificações de outros vídeos, outros animes, outros filmes que eu lançar no canal. E é isso, fica com o filme. Ah, que saudade desse estilo de animação, mano. Porque é só ver isso aqui e você fala, é Mononoke, né, velho? Pera, ela chegou aonde? Legal, legal, legal. As legendas tá grande o suficiente? Só ver se dá pra aumentar um pouquinho. Acho que talvez fique um pouquinho. Ah, vou deixar assim por enquanto. Acho que não incomoda não. Caralho, os homens são proibidos no Oku, mano. Caralho, que injustiça, né, velho? As mulheres ainda precisam ter passe pra entrar, que isso. O Oku tá muito restrito, mano. Mano, é louco como... É que esse filme é de 2024, né? A animação de Mononoke, pelo menos do anime, né, que a gente viu, era tão única, mas era bastante estática também. Tinha poucos momentos ali realmente muito bem animados, sabe? Com movimento de fato. Que... sei lá, dá uma sensação estranha ver agora. A animação, tá ligado? Os personagens se mexendo muito bem. Asa. Mano, esse com certeza é um boticário, velho. Elas estão se reunindo pra quê? Pra trabalhar como se fossem servas? Esse Oku, na verdade, é um palácio e não uma cidade, como eu tava pensando? Talvez seja isso. Tipo o que acontece em Diário de uma Apotecária, né? Que tem toda uma área lá do harém do imperador e tudo mais.
自分で持てます。おお、そうか。オカメの方は荷物がいっぱいだな。坂下様もおばあ様特製のおにぎり食べてください。おお、なんとかぐわしい匂いだろとっておきの惚れ薬ご用意しましょうか。 Nossa, imposição do う。 amor, な hein? んだお前は。ただのしがない薬売りでございます。どんな女子も一頃のエゲレスさんの惚れ薬などいろいろと。 Mano, esse boticário, ele parece muito vampiro, né? Ele é puxado por uma vibe muito mais vampiresco. そんなもんいな。怪しいやつだな。大体なんだその格好は。おわさとオカメ、こういうやつと関わってはならんぞ。ろくなことにならん。じゃあまた次やったら今の話の続きを。面白い人ね。また。平本、ここはもう大奥だ。控えろ。ちょっと待て三郎丸、美女の気配がする。あの二人いい感じではないか。いい加減にしろ。これ以上ふざけるなら貴様の通行手形を放り投げるぞ。そんなに固いこと言わず楽しもうではないか。念のため手形を見せ Mano, como esse anime está bonito, velho. てくれ。その門の先で先輩女中の淡島殿と麦谷殿が Tá, elas 待ってい realmente る。 vão virar criadas, né? 最初な感 Empregadas. じだ。うまくやるのだぞ。早速ご挨拶に参ります。坂下様もおにぎり食べてくださいね。ありがとう。おい、お前。惚れ薬がご入り用でしたか。 Só vai entrando, dane-se. この多くはお前のようなものが来るところではない。 Que isso, meu mano, é mó estiloso, 天様 velho. のために集められた女子だけの場所だ。入ってよいのはこの七つ口までだ。ここを無断で通ろうものなら即刻打ち首だぞ。薬売りさんもまた今度。 Não foi nem o tchau pra você. Não, calma lá. Esse cara tá iludido demais, mano. Tchau nem foi pra ele. Ele tá dando tchauzinho de 惚 volta. れ薬なんていらんからな。せーの。Ó, vai tomando. What you gonna do? Thinking you can get away? Hold ready, do you move? Your dreams are great. You put a collide and you get out high. Ha,この場所はmine, I own this spot. Bem diferente, tá? É meio que uma mistura de algo tradicional japonês com eletrônico. ごきげんよう。ごきげんよごきげんよう。淡島様です。私はお次の麦谷と申します。う。朝と申します。亀と申します。よろしくお願いいたします。どうぞお上がりなさい。私たちをお見守りくださっているお水様の水です。 Deus 大 da 奥で água. 生きる女は皆毎朝この水をいただきます。そうしてお水様のご加護のもといつでもお世継ぎをなさるよう備えているのです。 Isso representa cheiro, で né? は次にお家から持ち込んだものの中で大切にしてきたものをこの井戸にお供えしましょう。今までのあなたを捨てるのです。今までの私を捨てる。私たちは天使様の寝台になるのです É por isso que elas não têm rostos, né? Quer dizer, eu sei muito bem que Mononoke ele usa muito dessa falta de representatividade de rosto, sabe? De personagens secundários de fundo, assim, que não tem relevância. Mas aqui eu acho que também representa essas pessoas que jogaram a própria identidade fora. Mas aí porque inclusive isso significaria até que talvez essas duas, né, que estão
rank maior, não fizeram isso, né? Elas só estão manipulando as outras. Mas acho que quebra a partir do momento que as outras 3 lá que estavam conversando com o cara, elas meio que pegaram a identidade de volta. Seria porque elas saíram da rotina que estavam fazendo? Elas voltaram a ser uma pessoa ao conversar com outra de fora? これおばあ様が持たせてくれたおにぎりです。皆様で召し上がってもらおうと思ってたんですけど、さあこれで一つ覚悟が深まりましたね。 Coitada, mano, coitada. ごきげんよう。歌山様ごきげんよう。歌山様ごきげんよう。 そんな風に大切なものをたくさん抱えていてはお勤めはやっていけませんよ。恐れながら大切なものを捨てることがお勤めに必要なことなのでしょうか。あなたずいぶん立派なことをおっしゃるのね。幼い頃より手習いに励んでまいりました。父上様からはその成果として大奥に上がる機会を賜ったのだから、これからも研鑽を重ねるようにと申し付けられております。しかし私には捨てられないほど大切なものはございません。捨てるものがないですって。おばあ様からいただいた櫛です。お守りにしなさいって。いいよ、そんなことする必要ない。あるよ、私大奥でうまくやっていかなくちゃならないもん。 Se ela perder a identidade aqui agora, é confirmado. Opa! 形を成した。 Mano, esse jogo de câmera, velho, vai se ferrar. 濡れてしまうぞ。歌山様、これはお見苦しいところを。ちょっとそこ何やってんの。図が高いわよ。こちら大奥総取締役の歌山様、そしてお中老のボタン様であらせられますよ。淡島さん、なんだか行儀の良い新人さんが来られたみたいですね。申し訳ございません。お勤めのための心構えが足りていないようですね。お勤めに一生を捧げる覚悟はできております。大奥はそなたを満たすための場ではない。 Ouviram, ど galera? ういうことでしょうか。歌山様に口答えするなど。己の筋を通すことより大奥に Tem que 貢 se 献して dedicar, みせ mano. そ Caralho. なたも私もそのためにここにいる。役割を全うするうちに高くから見えるようになる。高くから。時が来ればその胸のわだかまりが取るに足らぬものだったと気づくはずだ。私も改めて肝に銘じておきます。歌山様、参りましょう。殿方をお待たせしては悪いですわ。麦谷さんもあまり熱心すぎないようお願いいたしますね。承知いたしました。 Os itens das outras, né? 坂下殿、なんじゃ。このにぎわいは何のお祝いで。持ち引きのことも知らずに来たのか。儲け話の匂いがしたもので。たく、正室のユキコ様が天様のお子を出産されたのだ。そのお祝いを兼ねたありがたい祭りだ。持ち引きといえばご出産の前に行うものでは。お前、それはいろいろあったのだよ。 É complicado. 歌山様は間もなく来られます。Ou essa criança não nasceu de meios naturais, né? Do tipo, a mulher realmente não ficou grávida pra ter a criança. Tipo, ela só surgiu da nada. Talvez a criança seja alguma pista, alguma espécie de Mononoke também. Ainda tem
essa deusa da água, né? Será que a deusa da água que gerou essa criança, que seria esse sucessor desse lorde, desse local? いろいろあったんだよ。歌山様は間もなく来られます。おやめください。そこは歌山様の。よい、お待たせしてしまいましたかな。時田三郎丸と申す。こちらは曽我平本。我々も今来たところです。2月前、大餅引きが延期になった理由を聞きたい。万事お任せいただけ秘伝だけに任せておけぬから我々が呼ばれたのだ。 Então foi adiado. A criança realmente estava para nascer. Só que, por algum motivo, escolheram esperar depois de nascer. A criança morreu. 告書にある通りでございます。準備不足のためだけではわからんだろう。この件は老中大友様に報告の上、大奥の中だけで処理するよう言いつかっております。大友様だと。大友家から大奥に出ておりますボタンと申します。ユキコ様は出産に随分苦労されたとのこと。憔悴しきっておられる。それが2月前に持ち引きの儀が行えなかったせいではないかという声もある。つまり歌山殿、秘伝の責任ということだ。 Mano, tô me segurando muito pra não fazer essas piadas com o nome desses lugares, né, velho? É difícil, mano, é difícil. 心得 Aqui da série não sai, て velho. おります。ゆえに異例ではありますが、ご出産後に執り行うこととしました。我々の務めは大奥を監督することだ。大奥は天使様のもの。具をわきまえられよ。これは申し訳ない。我々は大持ち引きが O que será que as raposas nas paredes pintadas devem significar? Representar, né? つがなく執り行われるよう監督するため表より使わされておる。それは大友様からも聞いておろう。無論だ。しかし下世話な詮索も女中にむやみに声をかけることもお控えいただきたい。ここは本来男子禁制の大奥。いかに Não 務 sobrou めとはい nada, え né, pros homens, né? 定めを破ればそれが誰であれ処罰される。では明日から務めを果たせるよう整えてくれ。承知した。 Ai, que saudade dessa parte fechando o fim de episódio. O título, né? Caralho. Eu fico pensando, o Boticário é uma existência sobrenatural, né? Será que ele pode ser definido por gênero, tipo homem, mulher e tudo mais? Apesar da aparência ser muito mais semelhante a um homem, né? Será que ele tem um gênero específico? Será que ele pode tomar outras aparências além dessa? Os boticários no geral, né? Isso que é outro. スマは乾いております。乾かぬキヨも乾いております。乾かぬ吹きは乾いておりませぬ。おとぎ坊主私は乾いた。また吹き様よ。天使様も随分な熱の入れようね。大奥ではざっと2000人の女中が働いています。日の出前に全員の朝毛の用意をすること。申し訳ございません。まずは4の川の50人分の用意をしてもらいます。慣れたら100人まで増やすのでそのつもりで。 Mano, eu gostei muito do design dessa aqui de olho rosa, velho. Nossa, que personagem bonita, mano. 自分たちの朝毛はその前に済ませておくよう。承知しました。朝ちゃん字上手。日の出前の前って何の日なんだろう。私毎日ご近所の分も作ってたからなんとかなるよ。朝毛とか作ったことない。 Bichinha vai sofrer sendo criado. 三郎丸殿はお中老の吹様の弟で時田家の三男だそうです。何も変わらんよ。粛々と持ち引きの準備を進めるだけだ。時田家は今勢いがありますから
変に Essas 頑張られて余 manchas. 計な材料を与えないようにしたいところです。大友家の私としても、大友家の庇護下にいらっしゃる歌山様におかれましても、彼らには仕事をした気になってもらおうか。二人の身分はお三の間となり、寝泊まりは2階の部屋になります。表使いであらせられる2002か。その中で天使様のおそばに仕えるお中老の枠はたった8人だけ。 Já tá melhor, já tá melhor que a situação ali de diário de uma apotecária com essa 4. 8 ainda estão no lucro. 進んで行うように。承知しました。 Pior que pelo que eu entendi, né? Elas vão aí com o propósito de servirem, serem criadas mesmo, mas o verdadeiro propósito é se tornar uma concubina do imperador, né? Se tornar alguém de relevância ali, né? Com certo poder, porque ao se tornar uma concubina do imperador, ela tem uma certa influência e poder dentro do local, né? Assim como... Eu tô levando o diário de uma apotecária como exemplo, assim, do que eu tô conseguindo imaginar. お中老の方々です。道をお譲りするように。私たちはお吹様を引き立てる添え物。あれがお中老様。天使様はもうお吹様にしかご興味ないご様子。買えませんでしたか。申し訳ございません。気まぐれに添え花も摘んでいただきたいわ。天使様はまだつぼみの頃の私に声をかけられました。皆様方にもきっと。お吹様。ごきげんよう。なんと美しい。 Nossa, ela é muito imprudente, mano. Vai dar ruim com ela. Tá, agora eu entendi a cena toda, né? Eu acho que o imperador tava escolhendo quem ele iria ficar naquele dia, né? 新人さんかしら。はい、亀と申します。ごきげんよう。いつまで油を売ってる気だ。もう閉めるぞ。 Vai aparecer as 売 maquinhas. っておりますが、あいにく油は Mano, eu tô na dúvida. É a voz do antigo botecário também? Ou tô louco? Essa voz é muito familiar. ああ、この務めが終わるまでは飲まぬことにした。つまらん男だな。今回の務め、思っていたより難儀かもしれん。綺麗な女子を眺めていればいいのだ。役得でやろう。 Será que esse também tem a 天 balança? 使様の世継ぎを生むためだけの場所ではないぞ。分かっているさ。幕府の祭りごとと大奥は表裏一体だ。ここでの根回しによって表の力関係が保たれている。祭りごと以前に世継ぎをなせていないようでは何のための大奥かと思うがな。と、そなたの姉上殿を悪く言ったのではないぞ。我々の務めは持ち引きの監督だが、表の方々の狙いは歌山殿だ。あのおばちゃんは気に食わん。表の意向が大奥に届きにくいという意味が分かった。それで歌山殿の影響力を削ぎたいのだろう。 Era uma boneca? 自分が世を動かしてるとでも思ってそうなあの面構えが気に食わん。時田家の三男坊も大変だな。吹殿のおかげでつけたこの仕事で良い結果を出さねばな。 Sumiu. 二月前、落ち Caramba, o pior é que fica tão escondidinho assim, que quem não tiver prestando atenção nem vê, né? Aqui, tem um boneco bem aqui, ó. Some. 二月前、持ち引きが延期された理由、何かあるはずだ。歌山殿は大奥で長く力を持ちすぎたのかもしれん。ねえ、あの水臭くなかった？生臭かったよね。川島様たちはなんであんなに平気な顔して飲めるんだろう。おひなまさん、
Invocação de fogo. ためだからなのかな。ああ、早くお吹き様みたいなお中老になりたいな。綺麗な人だったね。今日お吹き様とすれ違った時、麦谷様も目を輝かせていたんだよ。お吹き様だわー。綺麗。お中老の方々はみんなお綺麗よ。朝ちゃんだってそうでしょ。私は華やかなお中老より手に職をつけたいっていうか、今はご優質なお役目に就くのが目標かな。Ok. このところの天使様のお吹き様への熱の入りようと言ったら、ユキコ様のお子も姫様でしたから、お吹き様はよほどお上手なんでしょうね。このままだと天 Que 使 anime 様 bonito, の mano. 後継ぎは朝ちゃんなんでも上手にできそうだからな。私大奥でやっていけるか不安だよ。大丈夫だよ、一緒に頑張ろう。ユキコ様はとんどご無沙汰。お吹き様の勢いは増すばかり。大友のボタン様はよとぎにご興味ないご様子。朝ちゃん。 Tá forçando o imperador a beber essa água. Não, ela também tá bebendo, ué. Que é essa bendita água, mano? こちらこそ。明日早いからもう寝よっか。 Eita, que meus mano vão fazer criança. おやすみ。 Segundo dia. Cheirinho bom. Mano, eu não sei se vocês têm a mesma reação, mas eu não sei, o cheiro ser representado desse jeito dentro de Mononoke me faz sentir um cheirinho também. É louca essa sensação. Eu faço questão de fazer todo o símbolo de triângulo. O水様は火種を好かれておりません。先は得たまMano, eu tô falando, velho, ela se destaca muito, velho. Era muito, eu não sei se é a coloração dela, mas tem algo nela que se destaca muito pra mim, velho. Utayama様、ごきげんよう。ごきげんよ先
先日延期となった大餅引きが3日後に迫った。 3 dias。 当日は多くのお客様が参られる。残り少ない日数だが、皆気を引き締めて準備に当たってほしい。男子禁制。まだ遠いか。大餅引きに合わせて人事を伝える。今回の大餅引きの差配は淡島に任せる。淡島の位を表使いからお客あしらいとする。飾り付けから飲食の手配まで手際よく裁く必要がある。皆淡島の指揮下に入るように。今回の大餅引きの参加者は100名を超えるだろう。席次の調整、お帰りのご案内まで抜かりがあってはならぬ。麦谷の位をお次から表使いとし、この任に当たってもらうことにする。また麦谷の後見人として幕府の要人や諸大名の力関係にも詳しいお中老の大友に立ってもらう。麦谷は大友に作法を学ぶように。かしこまりました。そして昨日着任したばかりだが、朝にも頼むことがある。幕府のお目付け役である時田三郎丸と曽我平本殿の案内役だ。異例ではあるが、朝にお次の位を与える。お二人一言よろしいか。朝ちゃんやったじゃん。時田三郎丸とも。Ela acabou de chegar, elas não conhecem ela direito. 大佐殿、ご面倒をおかけする。時田ってひょっとするとお吹き様の。 Ah, é parente, tá? お二人は大餅。 Nossa, pior que isso vai dar problema, né? Vão meio que falar que ela tá só subindo de posição por causa de influência familiar. 準備に不備がないか、わざわざ男子禁制の大奥に来られている。 Pera, o quê? ひょっとするとお吹き様の。 お二人は大餅引きの準備に不備がないか、わざわざ男子禁制の大奥に来られている。朝、監督することが何もないことを分かっていただくためにも、しっかりお相手をして差し上げろ。ここは大奥。皆大奥に貢献せよ。 Tá, eu acho que eu entendi errado. Ele é parente de outra mulher daí. Só que ela tá botando alguém de posição baixa de propósito pra exatamente não revelar muitas informações ou muito do que acontece, né? No Oku. Já que ela mesma não sabe, né? Quem será que são as pessoas principais desse local? Não sei se são essas duas aqui, viu? Talvez tenha algum personagem principal aqui, mas também não sei. Complicado. Osato Okameはしっかりやれておるかの。坂下殿のお二人についてのお見立て。 Boneca de novo. 朝はいいが、オカメが心配だ。優しすぎる子はうまくいかないことが多い。うまくいく子はいく子で、しばらく会わないうちに別人のようになってしまうこともあるだろう。あさちゃん、大奥の勉強しっかりしてきたからさ、案内手伝うよ。 後で自分のお勤めはやっておくから。
間も別人のようになってしまった子がおった。その方は今は糸間をもらって田舎に帰ったらしい。らしい。そのお女中さんの名前はなんと。なんでお前なんかに教えてやらねばならんのだ。 Pô, meu mano joga o mistério, começa a fofoca pra falar, não falo que gente que nem você, sendo que está há 2 dias inteiros sentado, passando intervalo com o meu mano Boticário, mano. Que cara hipócrita. Tá se fingindo de durão aí. この先はよとぎの間となります。昨日も吹き様がここを通られてよとぎに向かわれたかと思うと高まります。大変勉強になった。感謝申し上げる。いや、あらゆるものが興味深いですな。お噂様は多くに比べてどのくらいです。カメちゃんすごいよ。詳しいからびっくりした。餅引きの餅は Mano, ela é muito curiosa, vai dar problema em algum momento. ご優質が大事をサブローマルは恩師はどちらが好みなのだ。お勤め中だしつこいぞ。そう恥ずかしがるな。お清めの潮が遅れているな。天候の影響で遅れております。念のため近場の問屋で代わりを確保しておこうかと。それは朝にやらせてみろ。お朝にですか。カメちゃん淡島よ、大奥に来て何年になる。 6年でございます。 Talvez seja porque ela desde o início não tinha água a se pegar, né? Então ela é perfeita pra isso. 意志と能力のある者には少し重めの荷物を背負わせるようにしてきた。お前にもな。ですが初日にお次の役につけるなど北側の時ですら。淡島さんご覧になって。とても新人の把握ぶりとは思えんだろう。お朝さんが書いたんですよ。誰だって我が身が可愛い。認められたい、愛されたい、必要とされたい。これらは自分自身では満たせぬ感情だ。これを満たしてくれるはずの隣人は同時に比べられ、限られた席を奪い合う隣人でもある。承知いたします。少し話したいのだが。人生で一番長い一日だった気がする。皇室ってこんな感じなんだ。ela é muito intrometida, né? A outra abrindo devagar, a outra. Pá! 私も早くこいつ欲しいな。朝ちゃんすごいよ。一日で役職に就いちゃう人なんて今までいなかったんじゃん。 Será que é realmente só porque ela é muito competente? Ela já tem experiência com isso? Tá. Não sei, é muito estranho. ちょっと個室見たかっただけだし、下っ端だからお布団の準備とかしないと。そっか。また明日ね。うん、また明日。A maldita boneca de novo.
se o olho dessa boneca fosse o poço. 傘ごめんなさい。それ私の忘れ物なの。部屋を忘れてしまって。前にこちらの部屋を使われていた方ですか？ええ、北川と言います。北川様、朝と申します。あらあら、そんなかしこまらないで。お着物から察するに北川様はご優質のご身分でいらっしゃる。そのような序列は Mano, que lindo, velho. Que arte linda. お着物から Caramba, ó. Transiçãozinha. Ah, fica pior que aquele eu. 北川様 Já は saiu ご do 優 frame. 質のご身分でいらっしゃる。 Aí puxa pro lugar que elas estão representadas de uma forma tão bela, velho. Adoro as cores. そのような序列は大奥の中だけのことですよ。幼い頃、父のお供で大奥を訪れたことがありました。その時行われていた大餅引きの儀に感動して、ずっと大奥で働くことを夢見てきました。美しい姫君たちが舞い踊る後ろで力強く筆を振るうご優質の姿に強く惹かれたのを覚えています。私、先日の大餅引きでその役を務めるはずだったのだけど、何かの事情で中止になってしまったとか。そう。とっても良い筆ね。 O que aconteceu aqui? Era pra ser meu papel mais decente. Seria uma pessoa morta, talvez? A representação que teve uma morte nesse local? Ou a morte dela mesma? Não lembro se tá com o mesmo 先日 nome. の大餅引きでその役を務めるはずだったのだけど、何かの事情で中止になってし Não, é a pessoa que estaria sentada ali. Será que é a escrivã oficial anterior ou ま não? ったとか。 A boneca ali de novo, caramba. 私、先日の大餅引きでその役を務めるはずだったのだけど、何かの事情で中止に Ali do lado do... Isso aqui seria um pincel? なってしまったとか。そう。とっても良い筆ね。ご優質なお役目志願してみたらどう？とんでもないです。私なんてまだとても。またお話ししたいわ。二人で会うときは上下関係なんてなく。ありがとうございます。お人形を預かっておいてくれないかしら。また会いに来るわ、その子にも。 Joga essa boneca fora. よく休んで。はい。あ、おやすみなさい、北川さん。Será que ela já ainda existe ou só é um fantasma também? Terceiro dia. Falta 2 dias então. Cheirinho bom. 目覚まして。ごめんね。いろいろ全部やってもらっちゃって。しょうがないな。 Você tem que beber essa água podre de novo. なんですかこのざまは。昨日のうちに終わらせるように言いましたよね。 Nossa, eu vou começar a pegar no pé dela, velho. いえ、そういうわけじゃ。すみません、すみません。急いでやります。今からだと乾きません。だから昨日終わらせないといけないものだったんです。今日やればいいとかそういうことじゃないの。
だいたいあなた今日は今日でやることありますよね。まったくその場しのぎって恥ずかしくないのかしら。 O negócio ali de novo também. おわささん、お役目が終わっていないようですよ。申し訳ございません。確認を怠りました。いけませんね。あなた昨日お願いしたお清めの塩はそちらは大丈夫かしら。はい、ご指示いただいた後すぐ使いをやり、今朝の早便で受領済みです。働き者ですね。おわささんはそれに比べてあなたは。淡島様、オカメは今朝の朝毛の支度には起きても来ませんでした。 Esses objetos. そうではありません。おかめさんに声をかける。 Pera, essa bola é aquela. Essa aí que tá reclamando da Kami descartou? なかった私が悪いんです。二人でやるようにと仰せつかったお役目でしたのに、一人でできると思いやがった私の心得違いにございます。じゃあつまりあなたにできるのは男に神を売ることだけってことね。そんな言い方でさ、昨日は男に釣られてお役目を放り出して、今日は朝ね。お尻が重いんだか軽いんだか分かったもんじゃないですね。 Nossa, que maldita, mano. 私の気が利きませんでしたか。じゃあ何だってのよ。もう結構です。おかめさん、あなた荷物をまとめて麦谷さんの部屋へ移りなさい。お勤めの何たるかを一からしっかり学ぶように。麦谷さんも奥女中として恥じない振る舞いをお願いしますね。私の部長法ですので、私が。あら、お次になられたおわさ様はおかめのご指導まで引き受けてくださると。はい、それが私の務めでしたら謹んでお受けいたします。私これからは気をつけます。頑張ります。いいえ、ごめんなさい。責任を持って面倒を見させてもらいます。 Caralho, que desespero, mano. 綺麗な手だ。 Essa sensação, eu não sei, é uma sensação desesperadora, sabe? Tem algo de errado acontecendo. Tá errada essa situação, tudo que tá ocorrendo aqui. É claramente uma superiora, né? Dela pegando no pé dela de propósito, tentando forçar ela a realmente ficar sobre o seu cuidado. Eu não sei se é pra afetar a Asa ou se realmente é birra com a Kami. Isso eu não peguei. Complicado. Eu espero que fique tudo bem com a Kami, que ela não pare esse jeito sorridente, né, descontraído dela. 2月前、女中が一人体調を崩し、その後大奥を去っているそうだ。大持ち引きが延期となった理由は誰にもはっきりと知らされてないようだな。表にも探ってもらうかの。これは見事なからくり。 Ah, balancinha! これは天秤です。天秤してどうやって何を測るのだ。人に As balancinhas, né? 人に見えざるものとの距離を。あなた真面目にお勤めする気なんてないでしょう。分かってますよ。一生懸命やってるつもりです。でも私、朝起きれなくて、言われたことも覚えとこうって思うのに、なんか忘れちゃって、他の人みたいにうまくできなくて、いつも置いていける。あなた、大奥に何しに来たの？何しに？ Essa aqui velha amargurada, mano.
Agora que eu entendi que esse objeto ele meio que muda pra cada pessoa, né? Primeiro caiu a boneca, mas apareceu um objeto importante pra aquela mulher. Puxa. Puxa demais. Caralho, que animação linda. É isso que eu queria. Está viva, tão bem, estamos bem. Opa! Ele levou a outra, não foi? Mononoke. Boticário. Vai ser a espada? A espada dele parece diferente. Não, é a mesma? A mesma? Mano, tá muito lindo, velho. Eu tô impressionado. Um círculo? É estranho que eles... Eu pensava que fosse aparecer um triângulo, né? De tudo que já foi mostrado até agora. Já foi um Ayakashi. Ok. Uma das 8. Legal. Pelo menos agora a gente sabe que tem potencial de existir 8 boticários diferentes, né? A gente conhece 2 até agora, pelo menos eu conheço 2, não sei se já foi apresentado mais.
誠とはことの見えよう。断りとはここ大奥にくすぶる情念の正体。貴様が剣に山陽を示せばもののけとやらを切ることができると。そういない。山陽を剣に示すためには。 Esse Boticário parece muito mais sociável, né? 歌山様。カラカサとやらを見事切ってみせよ。今夜の件につい Não só mais sociável, como astuto, né? ては他言無用。さらに持ち引きが終わるまで麦谷は死んではおらん。わかるな、淡島。承知いたしました。皆々様の誠と断りお聞かせ願いたく候。 Ok. É o corpo. Tenho certeza que a outra que falou que voltou pra cidade de Natal não voltou. Também aconteceu a mesma coisa. Um objeto precioso pra ela. Quarto dia. Falta um dia pra o negócio acontecer. O cheirinho já não tá mais bom, viu? Tá ficando meio zoado o cheirinho, mano. Ah, ela tá perdendo a identidade. 弱き者、貢献できぬ者の居場所はない。それは大抵最初の3日で Ah, garota chocada. 亀の処遇はお前に預ける。 O Boticário ainda tem um cheiro bom. あいつはなんだ。七つ口にいた物売りだ。皆聞いてほしい。麦谷が急遽実家に帰ることになった。おいおい。今朝早く経ったので挨拶もできない。おい。大きな荷を背負えた者が次の段を登る力をつける。朝を表使いの身分とし、麦谷の役回りを引き継いでもらいたい。表使いですって。こんなことって。 Mas assim foi a vida de novo. できるな。お任せください。例の女中は一度も実家に帰っていないとさ。なんだと？女中の名前は。 Versão antiga escribã, eu esqueci o nome. 歌山様にお聞き願いたい。歌山殿は大した政治力だな。あやかりたいものです。剣。ある女中の話を尋ねたいのだが。 お水は美味しい。
ela falar que sim. 北川様 Não sei o 進むた problema. めに何かを捨てなくてはならない時もある。お朝さんは何を捨てるのかしら。私には捨てたいものしかありませんでした。でも捨ててはいけないものもある。形があるものとは限らない。それを捨てると乾いてしまう。私には乾かないようにしたいものがあります。だから捨てなくてはならないのです。お朝殿、 Descartar para que não fique seca. 会いたくない。私麦谷さんに会いたくない。大丈夫。今日は私のところでお勤めしていいから。本当に？ Ah, ela tá sorrindo de novo. 式典の来客周りの役目引き受けてもらえぬか。私は歌山様の部下ではありません。大友の人間として大奥と表取引学を整えているだけです。手厳しいな。Descansar, né? Isso aí não é o lugar do imperador lá? Pô, minha filha, eu gosto muito de você, mas você também procura, né, fazer merda. 常駐の私たちは夜飛びの間に近づいてはならぬ。それが大奥の決まり。技術使いか。何事か。カラカサが近い。カラカサ？捕らえた。問題を起こして上司である私の立場を危うくする狙いかしら。丁寧な字だ。誤解です。朝ちゃんに大奥で会ってまずいって思ったから、同じやり方は私には絶対無理だってわかるから、このままじゃ糸間を出されちゃうから、だから天使様に見初められて。櫛を捨てさせた私たちへの嫌がらせなのでしょう。もののけなんて本当はいないのでしょう。もののけ？麦谷を隠したのはお朝とお前なのでしょう。何の話かわからないです。全部お朝の入れ知恵か。や Ei! りたいことだけやって嫌なお勤めからえい逃げる、そういうのが一番今日なんだよ。これは夢か。とにかく追うぞ。あの小賢しい目、こんな小娘をなぜです、歌山様。 Segura o pé dela aqui. 小賢しい目、こんな小娘を Será que morreu? 歌山様。 Não sei se foi que morreu, eu não lembro, eu não decorei a cor das coisas. Pera, é a asa? 私だって捨てたくなかった。許して。
desesperador, mano.薬売りとお目付け役の2人が騒いでおります。なんともののけとSalva ela, salva ela, salva ela. Ah, não precisava também não. Deixa, deixa. Não, não era necessário não. 人を雨に変えるか。オカメさんは土間側にいる。Nice, que saudade desse Silazinho. Ô, te falar, eu tô com dó da Kami. Desde o início eu olhei pra ela, nossa, que personagem bonita, que personagem bela, espero que nada de mal aconteça com ela. É a única personagem que está sofrendo, mano. É a única personagem que só está tomando, só está levando, tá ligado? Vai sair daí cheia de trauma, mano. Por mim, ela nem tenta mais fazer. Eu sei que, tipo, ela mereceu algumas vezes, né? Ela tá buscando aí, né? Mas né? Caralho, coitada, mano.今朝の麦谷殿も本当に実家に帰ったのやら。そして大餅引きも2月前に延期になった。これは果たして偶然か否か。 Caramba, os selos foram corrompidos. 近い。なんだこの音は。この件は政策不要。老中大友様に報告済みだと言ったはず。教えてくれ。行方がわからない女中の名を。元大奥御右筆北川殿だ。ナイス。誠を得た。北川様が誠。 Agora falta a razão. 来る。なんだ。あれこそがもののけカラカサ。ごめん。ナイス。カラカサはまだ完全な姿ではない。うつしおに姿を得た後は手がつけられなくなる。 Invencível não. Pelo menos meu mano Boticário anterior resolvia qualquer problema e deixava o problema chegar no ápice pra conseguir resolver. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o mesmo, meu rei. Inclusive o Boticário anterior ele é muito mais passivo, né? As coisas aconteciam naturalmente pra ele descobrir a forma, a verdade, a razão. Ele se envolvia pouco até. Então é até legal ver esse Boticário aqui que se envolve mais com as coisas. 持ち引きは滞りなく進める所存。 Tá acabando não, né? Tem meia hora ainda. 朝ちゃん、絶対朝まで手離さないでね。約束だから、話したらもう口聞かないから。
que será que a asa também tem 北川様にお a 会 ver いした com んだ tudo isso? お会いしたって北川様は乾いちゃダメだって気づけた。北川様のおかげで捨ててはいけないもの。 Com o cabelo cortado, essa personagem é bonita, né? Que incrível, mano. Que incrível. Que design bom. 北川様のおかげで捨ててはいけないもの、大切なものは何か。よかったね。何だったの？朝ちゃんの大切なもの。言えない。聞きたい聞きたい聞きたい聞きたい聞きたい聞きたい聞きたい。亀ちゃんに Impressionado que ela consiga ainda agir assim 何？ depois de tanto trauma. 大事な話。 Mano, se a asa descartar a Kami naquele poço. Nossa, mas vamos ter uma conversinha com esse autor, tá? Quem escreveu esse roteiro aí, vamos ter uma conversinha. Outro boticário era mais inteligente. O outro boticário parecia que tinha tudo sob controle sempre, né? Ele parecia que sabia tudo o que vai acontecer e instigava isso a acontecer. Esse aqui parece mais estar agindo por... não por impulso, né? Mas ele só tá reagindo ao que vai acontecer, ele não tá predictando. 私たちの邪魔をしないでください。どういうことですか？淡島様は大餅引きの後に亡くなられたのです。どうして？大餅引きなんてただのお勤めです。でもそのお勤めのために多くの人が心血を注いできたのです。お勤めがそれほど大切なのですか？あなたのお勤めは歌山様の失脚の材料を探すことではないのですか？大里後で使いを出します。あなたのお勤めは明日以降です。大餅引きが終わるまで大奥を揺さぶることは私が許しません。 Talvez, na verdade, esse rosto preto signifique muito mais quem está fazendo de tudo pra fazer essa cerimônia acontecer, né? Quem não vai interferir de fato na cerimônia. Olha que fofinha, mano. Nice, nice, Gold demais. 北川殿と話をされたとか。薬売りさんなら朝ちゃんを守ってくれるかなって。もののけの断りに近づけないかと。北川様に何があったのか私は知りません。でも 北川様の A espadinha já tá, ó, atenta. 少し分かってきた気がするのです。気持ちですか。お役に立てるようなことを言えずすみません。いや、わずかに。しかし A espadinha quer muito bater a boquinha. 何故怪異も顧みず大文字引きを続けるのか。ここは大奥。お役目のために自分の気持ちを殺さねばならん時がある。それができるかどうかで重要な役目を託せる人物か否か私は見極めてきた。北川様もそうだ。ではもののけが次に襲うのは2月前のように持ち引きを中止すれば怪異が収まることはあるのでしょうか。そう思うか。歌山様、私たちのお務めです。そうだな。もののけ怖い。大餅引きは人死にが出ているのにさすがに無理でしょ。大餅引きは予定通り執り行う。即身仏に似ていたな。亡き淡島様になり怪異でミイラになっておった。
辛かっただろうな。本日の大持ち引き本番、何卒よろしくお願いいたします。 É irônico como o papel se inverteu, né? Agora é a Asa que vai causar problema insistindo nessa cerimônia em vez da Kami. A Kami tá se libertando de tudo que tá acontecendo. Da motivação final, mano. Que amiga, mano. Dia da cerimônia? Não, não apareceu. "初めてお会いした際に言われたこと、先に進めば高くから違う景色が見えると、二山様のおっしゃる通りでした。それまで感じていた苦しみが取るに足らないものだと感じるようになりました。人の上に立つ者が見る景色だ。何事にも動じない自分が見えました。でも同時に私の気持ちを引き止めてくれるものがありました。それはtá aparecendo. 亀です。亀だと？ Mano, se a Asa jogar a Kami naquele poço, nossa, vamos ter problema aqui, viu? Outro Boticário fazer perguntas e fazer investigações, pelo que eu lembrei. Mas cada um tem sua maneira de fazer as coisas. É, pelo visto sim. Eu queria também ver mais de outros Boticários, né? Mas aí precisariam criar mais e mais animes de Mononoke. オカメには多くを去るよう書面で伝えました。綺麗な着物着て天使様に情に流されずよく決断したな。私も亀ちゃんと一緒にご飯を食べたり遅くまで。Tá, pelo menos ela não tá jogando a Kami no poço, mas ela tá descartando, mantendo ela longe, né, do local. Kitagawa? ではいないと思います。Ai, mano, o cara é dripado demais, mano. Ai.
música da abertura. Mano, eu não lembro do outro Boticário ter falado isso, tá ligado? Ele tá numa situação tão arriscada assim, tão... sabe, por um triz assim. Tu sabe muito bem. Foram absorvidos. Nossa, o olho dela. Nossa, nossa, ela descartou a criança. Ou não? Ou fiquei louco? Pegou o Boticário? A história só tava se repetindo com as duas que entraram agora. É por isso que é uma água podre, velho. 気づくとお勤めをする気力を失い、お役目を失い、部屋から出られなくなっていた。乾いてしまった私はきっと何かを捨ててしまった。
se jogar. Não. Não. Puxa. É a Gold. É a Gold. Hora do Bolt aí também. Essa trilha. A espada dele é muito dripada, velho. Foda. Mano, muito legal. Muito legal. Eu não gostei muito da aparência dele na forma da espada, tá ligado? Eu prefiro o Boticário anterior nessa questão. Mas a espada dele e o design base dele é dripadíssimo, mano. Que cara dripado. E só não é o Gold que nem o outro, né? O outro resolvia as situações mais fácil. Você vê que agora tem luta mesmo. Inclusive, será que o Boticário anterior sofreria tanto? Assim como esse aqui sofreu? Sei lá, o Boticário anterior sempre parecia resolver as situações muito mais fácil, né? Do que esse que tá resolvendo agora.
descobri que o Boticário do filme e do anime são duas pessoas diferentes. Não sei se falei aqui antes. Eu acho que falou. Eu não lembro. Eu acho que eu já vim pro filme pensando que vai ser outro Boticário. Posso estar enganado. Mas eu acho que eu já sabia que ia ser outro Boticário. Foda. Inclusive, uma coisa que eu queria ver era se a voz era a mesma do Boticário anterior, que parece muito. O anterior é Hexagrama Khan, que significa terra. E ele é um dos maiores hexagramas, já que ele representa a mãe da família dos 8 hexagramas principais, e uma das características é se adaptar a tudo. Então é por isso que ele parecia resolver as coisas mais fácil, né? Em teoria ele estava se adaptando a toda a situação, e como ele é o topo, né? Então em teoria ele é realmente o mais forte, em teoria. Ai, calma. Não tem jeito, Kami maravilhosa, né, velho? O cabelo dela cada vez mais curto, mas continua linda. Você percebeu que o motivo do fantasma é justamente por querer o bem do Goku, assim como as outras queriam, através da água, controlar o Goku. Eu fiquei meio confuso nisso. Eu ia comentar isso mais pro final, né? Já que a gente teve toda aquela sequência de informação da Escribã anterior, que morreu, né? Que eu esqueci o nome dela. É Cara ou alguma coisa. E já partiu pra luta, né? A transformação. Então, meio que as informações ali foi muita informação ao mesmo tempo. O que eu tinha entendido era que ela meio que... Pra ficar nesse Goku, né? Pra ser uma empregada desse local, ela tem que descartar coisas de valor pra elas, né? Coisas que elas gostam. E nisso ela foi se sentindo ficando seca. Só que ela começou a sentir isso mais ainda quando ela mandou a amiga dela embora, né? Achando que isso ia facilitar as coisas pra ela, sendo que não, ela ficou pior ainda. Então, eu tinha entendido que ela ficou tão triste que no final se jogou naquele poço, pensando em acabar com isso, né? Não tava aguentando mais. Eu não tinha pegado essa parte de querer o bem do Goku. Meio que os fantasmas dos filmes são problemas relacionados à falácia da composição, ou seja, a pessoa acha que ela está fazendo o melhor pelo todo. Falado pelo diretor, já no anime é algo mais pessoal. Entendi. Então é por isso que ela tava focando em descartar aquelas mulheres que estavam maltratando a Kami, né? E tava focando em conversar com a Asa, porque ela se viu na Asa também. Então, em teoria, ela tava fazendo o melhor pro local. Assim como a Asa começou a pensar a fazer, né? Como botar essa cerimônia pra frente, não importando o que tava acontecendo, já que da última vez foi cancelada.
será que o filme vai voltar, tipo, o segundo filme vai voltar nessa situação? Porque teve um imperador que foi mostrado, mas também não desenvolveu nada dele, ele não tem nada a ver com todo esse mistério. Tem as concubinas, que também não participaram de nada, tá ligado? Apesar de serem meio que importantes nesse local todo. Então parece que só foi uma parte dos problemas resolvidos. Os 3 filmes são todos no mesmo local? Ok, perfeito. Sabia que minha sensação não estava errada. Então vamos ver mais da nossa Kami querida no próximo filme. Coisa boa. Não, ela não tá indo embora, tá? Malditos! Pelo menos pegou o pertence dela de volta. Mano, tem que acontecer alguma coisa. Sabia! Essa parte do poço não foi explorada. O que tu achou da direção? Tem pessoas que não gostaram dessa parte meio shonen, mas acho que o foco do diretor é sempre trazer algo diferente. Depois pesquisa Kuchu Buranko no Google e vê imagens. É bem interessante como ele sempre tenta ser diferente. Mano, sinceramente, eu acho que ele só melhorou o que já tinha no anime original. Querendo ou não, continua a mesma pegada de animação, sabe? Todos esses cortes da direção, várias transições de cena pra mostrar, ilustrar um acontecimento, né? Que é muito característico de Mononoke, só que agora eles têm mais recursos de animação pra fazer algo mais diferente ainda. Eu tô desde o início elogiando a animação, falando que tá muito mais fluida e continua na mesma essência. Então, eu só tenho que elogiar a direção desse filme. É um dos melhores filmes que eu já vi, com certeza, de anime em si. Esses guarda-chuva também. Ah, não, tá certo. O guarda-chuva foi representado por algum momento, eu esqueci, velho. Tô pensando em muita coisa, perdão. Era um Mononoke. Deixa eu pegar o anime aqui por enquanto. Que anime é esse? Calma lá. Deixa eu cortar a vibe aqui, perdão. Que anime é esse? Alternando tem live action animação, interessante. É mais ou menos o que... Deixa eu diminuir a música, né? Caramba, agora que eu lembrei que existe o tal do copyright. O que eu ia falar?
parecido com o estilo de escolha de direção de Tube Hero, que fica meio que alternando 3D e 2D, e várias faces de 2D, né? Aí tem pessoa real com cabelo de anime de desenhado. Interessante, mas dependendo de como for feito, também fica bastante estranho. Vou aproveitar pra ver mais algumas imagens aqui, aproveitar. Deixa eu ver, isso aqui é 2D, isso aqui é 2D. Mano, que cavalo é esse, velho? Mano, a música, musicalmente também, a trilha sonora desse filme ficou muito boa. Mano, Mononoke é realmente um anime com potencial de ter várias histórias, né? Já que nenhuma interliga com a outra. E em teoria existem muitos mais boticários por aí. Imagina se tiver, sei lá, algum momento, né? Explorar os 8 boticários e em algum momento juntar todos eles em um lugar só. Que loucura ia ser. Eu acho difícil isso acontecer, né? Ainda temos que conhecer bastante os boticários, né? Então... acontece. São 64, mas tem os 8 mais fortes. Se focasse nesses 8 mais fortes, eu acho que... talvez daria, né? Mas... tá longe ainda disso acontecer. Duvido que vai acontecer, né? Mononoke é uma obra original, né? Não tem mangá nem nada. Opa, para a música. Não, só deu um pauzinho. Foi um ótimo filme, foi um ótimo filme. Animação, trilha sonora, roteiro, tudo perfeito. Sinceramente, 10 de 10 pra esse filme. Tô curioso pra ver o que vai acontecer no segundo, né? Que em teoria, eles com certeza apresentaram coisas, por exemplo, o poço, né? O papel do poço que não se ativou. Que vai ser provavelmente importante pro último mistério, né? Que seria apresentado no filme 3. Mas talvez já tenha apresentado coisas que vão aparecer no filme 2. E no filme 2 vai terminar de preparar o terreno pro filme 3, né? Imagino que seja assim, pelo menos. Isso aí, Bonaparte, eu aprendi muito em Naruto, né, com o golpe do Neji, 8 trigramas, 64 golpes. Estou ligado no que você está querendo dizer. Deixa eu dar uma pulada aqui. Já cansei de girar, mano. Fim. 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 É isso. Ótimo filme, ótimo filme. Tô ansioso pra assistir o segundo.